Juízes 8. A derrota final dos midianitas. E os homens de Efraim lhe disseram: Por que nos serviste dessa forma, ao não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas? E eles o repreenderam agressivamente. E ele lhes disse: O que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? O Criador entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeebe, e o que fui capaz de fazer em comparação convosco? Então a sua ira se aplacou diante dele quando ele disse isto. E Gideão veio até o Jordão e atravessaram ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo-os. E ele disse aos homens de Sucote: Dai, rogo-vos, pães para o povo que me segue, pois eles estão fracos, e eu estou perseguindo Zeba e Salmuna, reis de Midian. E os príncipes de Sucote disseram: Estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão ao teu exército. E Gideão disse: Portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna na minha mão, eis que retalharei a vossa carne com espinhos do deserto e com roseiras bravas. E ele subiu para Penuel e falou-lhes do mesmo modo. E os homens de Penuel responderam-lhe tal como os homens de Sucote lhe haviam respondido. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados de todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120.000 homens que empunhavam a espada. E Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e Jogbeá, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zeba e Salmuna fugiram, ele os perseguiu, e aprisionou os 2 reis de Midian, Zeba e Salmuna, e desmantelou todo o exército. E Gideão, o filho de Joás, retornou da batalha antes de o sol nascer, e tomou um jovem dos homens de Sucote e lhe indagou, e ele lhe descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, que eram 77 homens. E ele veio até os homens de Sucote e disse: Vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vós me repreendestes, dizendo: Estão as mãos de Zeba e Salmuna agora na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos? E ele pegou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens de Sucote, e ele derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois ele disse a Zeba e Salmuna: Que tipos de homens eram aqueles que vós matáveis em Tabor? E eles responderam: Assim como tu és, também eram eles. Cada um assemelhava-se a um filho de um rei. E ele disse: Eles eram meus irmãos, na verdade, filhos da minha mãe. Assim como vive o Senhor, se vós tivesseis salvado a sua vida, eu não vos mataria. E ele disse a Jéter, o seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o jovem não desembainhou a sua espada, pois temeu por ser ele ainda um jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: Levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também é a sua força. E Gideão levantou-se e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Governa tu sobre nós, tanto tu como o teu filho, e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. E Gideão lhes disse: Eu não governarei sobre vós, tampouco o meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. E Gideão lhes disse: Eu desejaria um favor de vós, que me destes cada homem os brincos do seu despojo, pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas porque eram ismaelitas. E eles responderam: Voluntariamente nós os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo, e o peso dos brincos de ouro que ele pedira foi de 1.700 siclos, além dos ornamentos e colares e vestes púrpuras que vestiam os reis de Midian, e além das correntes que estavam pendentes nos pescoços dos camelos. E Gideão fez disto um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel foi para lá a fim de prostituir-se após ele, o que se tornou uma armadilha para Gideão e para a sua casa. Assim Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças, e a região ficou silenciosa durante 40 anos nos dias de Gideão,
A morte de Gideão, e Jerubaal, o filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. E Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas, e a sua concubina que estava em Siquém, ela também lhe gerou um filho, cujo nome ele chamou Abimeleque. E Gideão, o filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram e foram se prostituir após Baalim, e fez de Baal Berite o seu Deus, e os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Criador, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados. Nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel.